primeiro eu queria agradecer, né, o convite. A gente conheceu a moça no ano passado, então eu queria agradecer ao Instituto, Helena, Wagner. Eu queria agradecer talvez duas pessoas mais especificamente, que é a Marina e a Cecília, que são as pessoas que uma fez a fonte e outra foi que lidou mais diretamente comigo, né, para passar o filme aqui. Queria agradecer todo mundo que participou do filme, equipe, entrevistados, e a SPCine também. O filme foi feito graças ao edital deles. E também, por último, e de maneira alguma menos importante, todo mundo que está aqui vendo o filme e ficou para o debate. Também queria aproveitar para falar que o nosso filme ele está na plataforma da SPCine, que é a SPCine Play, que é um streaming gratuito. Então, também quem quiser reassistir ou, melhor ainda, passar para outras pessoas, a função desse filme é essa função social de que ele chegue no maior número possível de pessoas para divulgar mais a questão que o filme aborda, porque é um filme que tem um caráter social, né? Então, acho que ninguém em nenhum momento que participou desse filme achou que esse filme poderia mudar alguma coisa do cenário que ele trata. Mas acho que a função dele é isso, talvez fazer com que esse assunto seja um pouco mais conhecido, até porque agora falando um pouco do filme mais propriamente, esse filme foi um filme que começou com eu escrevendo um projeto, mandando para um edital, mandando totalmente sozinho e descrente que ele poderia passar, justamente porque foi pela SPCine, né, que é uma agência de fomento paulista. E eu lembro que na época eu tinha acabado, acho que um ano antes, talvez no máximo, de ver uma reportagem do Metrópolis, né, um jornal do Distrito Federal, sobre essa questão da Braskem em Maceió. Isso foi, acho que no ano de 2021. E já naquela época eu lembro de ter ficado bastante chocada de ver as fotos daquele lugar. Porque já naquela época, acho que daquela época devia fazer uns 2 anos que tinha tido o primeiro tremor. Já tinha mudado um território muito vasto daquela região, né, de abandono. E eu lembro de ter ficado muito impactada de perceber como algo tão horrível acontecendo num ambiente em que tanta gente morava, porque acho que uma das especificidades dessa questão é de que ela acontece num ambiente urbano, então ela de fato acaba afetando diretamente a vida de muita gente. Como esse assunto simplesmente ninguém ouvia falar dele, né, e eu incluída nisso, né, o problema já tinha acontecido fazia 2 anos, quando pela primeira vez eu ouvi, e acho que do momento que o projeto foi enviado até o dia até hoje, é um pouco chocante, o quão pouco esse assunto acaba ressoando, e acho que tem questões, acho que talvez a mais clara de que é isso, né, talvez se esse problema estivesse acontecendo em São Paulo, eu não acho que ele seria um problema já resolvido, mas ele com certeza teria ressoado muito mais em termos de mídia, comunicação, e nesse sentido talvez, eh, tendo tido consequências um pouco piores na maneira com qual ele tem sido lidado durante todo esse tempo. Eh, e aí, a gente como feliz que como agência de São Paulo aprovou, né, e o financiamento do filme. Esse filme foi feito com uma equipe mista, né, metade aqui em São Paulo e metade em Maceió, que foi algo muito importante, pra gente entender mais facilmente as dinâmicas que a situação que a gente queria abarcar estava construindo. E acho que o nosso maior desafio foi tentar dar conta de um problema que se dá em tantas frentes num espaço tão curto de tempo, né, porque era um curta, a gente ganhou um edital de curta, não tinha como a gente, estender a duração do filme. Existem, documentários e outros curtas sobre o tema, mas acho que a nossa busca foi fazer um filme que tivesse, uma atenção estética clara, para tentar dar conta disso de uma maneira sensível, mas também a gente queria fazer um documentário, porque a gente queria lidar também com uma maneira mais direta com quem estava passando por isso, né. E também a minha experiência, ela é uma experiência mais da não ficção, não tô querendo diminuir a ficção, tá bom?
E acho que daí veio as nossas escolhas, né? Escolhas estéticas, principalmente, de tentar fazer um filme com uma diversidade social dos entrevistados, por mais que fosse um número pequeno, né? Porque se você eu acho que o nosso filme já tem isso, já tem entrevistados até demais. Teria sido mais cômodo, talvez, colocar menos entrevistados, mas para dar conta da variedade de problemas que o problema da Braskem acaba levando, a gente sentiu essa necessidade. Então, a gente tem pessoas que, com esse problema, foram indenizadas pela Braskem, pessoas que não foram, pessoas que não quiseram, pessoas que eram especialistas no problema. A gente tem 2 especialistas, né? E uma dessas pessoas, que é o José Geraldo Marques, que é o senhor que aparece, ele também foi secretário do Meio Ambiente nos anos 70, então ele foi essa primeira pessoa que previu que esse problema poderia acontecer, fez o máximo para que não acontecesse, não deu autorização para que o empreendimento acontecesse como queriam que acontecesse, por isso ele foi demitido. E ele foi essa primeira pessoa que, quando teve esse primeiro temor, acabou indicando qual seria a responsabilidade disso. E não o suficiente, ele foi uma das pessoas que morava numa das casas, num dos bairros afetados, então ele também teve que sair de onde ele morava, e também pegar uma diferença. A gente queria ter tido uma diversidade maior de gênero. A gente teve uma entrevistada mulher, né? Disso a gente queria ter tido mais, mas elas acabaram ficando um pouco mais tímidas, saindo. Então, a gente tem uma entrevistada mulher especialista, que tem sido uma das vozes mais proeminentes, né, em termos de denúncia do que tem acontecido naquele território, e uma outra entrevistada mulher, e a gente também pegou essas 2 pessoas, que são pessoas digamos, de classes mais baixas, né, figuras trabalhadoras da região, porque uma outra coisa que também chamava muita atenção para a gente é que o problema, ele estava com muita frequência focado nas pessoas que perderam as suas casas em bairros de classe média. E quem são essas pessoas que moram em bairros mais periféricos, mais pobres, que muitas vezes não têm dinheiro para ter um advogado melhor e poder ter uma voz mais preeminente nisso? E são pessoas também que acabam sendo também porta-vozes dessa frente, que também é a frente ambiental do problema, que são pessoas que trabalham com pesca, com marisco. Então, não é só que elas perdem as suas casas, elas perdem o seu meio de subsistência, e que é um meio de subsistência que também acaba denunciando essa frente degradante do plano da Braskem, que é também essa frente ambiental. Eu não sei se vocês conhecem, eu também não sabia, até estar envolvida com o projeto. Maceió tem uma lagoa que é muito importante em termos ambientais e de trabalho, que é a Lagoa Mundaú, e uma parte do plano da Braskem acontece nessa lagoa, tanto que eu tenho a impressão que nos últimos tempos esse problema acabou ficando mais importante, porque uma mina acabou sofrendo subsidência, e foi justamente na Lagoa Mundaú. Então, também, acho que uma das últimas imagens mais chocantes disso foi isso, você ter essa mina naufragando e naufragando na água. Então, estavam esperando que isso fosse acontecer, passaram uns dias nessa expectativa, isso aconteceu, e aí você acaba com o ecossistema e também, por consequência, com a subsistência dessas pessoas. Então, a gente quis, dentro do tempo muito curto, tentar reunir todas essas questões. Muita coisa ficou de fora, né? Então, foi um pouco difícil a gente conseguir selecionar tudo que entrava, o que não entrava aí. Mas acho que por meio dessas escolhas, e com essas escolhas estéticas, que eu acho que o principal do filme a gente tentou ter entrevista, mas mostrar muito pouco os entrevistados, para ter na voz deles, o relato deles, toda a transmissão do que seriam os problemas infindáveis desse grande caso Braskem, mas que isso fosse acompanhado das imagens do lugar, porque elas eram muito impactantes. Seja numa primeira vez quando você vê uma reportagem, como aconteceu comigo, para pensar no filme, mas quando você tá lá, assim, é muito difícil explicar, porque parece um cenário de guerra, porque são cidades abandonadas,
E até aquilo que não está abandonado também te choca por justamente não estar abandonado, de como você consegue estar vivendo num ambiente tão degradado, né? Uma das coisas que eu acho que não fica claro no filme, e acho que é importante falar, é que uma das coisas chocantes nisso é que a cabeça que acaba organizando grande parte dos processos desse problema é a própria Braskem. Então, quem acaba decidindo qual território está com risco de subsidência, então as pessoas têm que ser deslocadas e abandonar e, portanto, serem indenizadas, é a Braskem. Quem acaba decidindo qual é o valor da indenização é a Braskem. Todas essas casas, quando você sai dessa casa, a Braskem te dá um valor de indenização que é por família, então se a sua família é uma pessoa ou são 7 pessoas, é o mesmo valor. E a Braskem compra a sua casa. Então a Braskem hoje ela é dona de um território gigantesco na cidade de Maceió. E aí um problema que nem sequer foi finalizado, ele já começa a ser deixado de lado por um discurso Braskem de pensar o que fazer com essa área, de fazer um parque ecológico. As pessoas nem foram indenizadas, você está pensando em como, de talvez uma maneira, você vai ganhar um dinheiro em cima dessa área. Tudo isso é muito degradante. E eu acho que isso é que gera, talvez, a revolta maior de todo mundo que a gente entrevistou e a gente tentou colocar no filme, que é quem colocou as pessoas nesse lugar é quem está como a cabeça de quem vai organizar isso. Por isso, não à toa também, acho que no filme, não sei se acaba ficando evidente, que tem um descontentamento muito grande com a própria justiça. A justiça estadual e federal que tem coordenado isso. Algumas coisas, desde que o filme foi gravado, aconteceram, algumas coisas boas. Teve uma CPI que serviu para, pela primeira vez, a Braskem assumir responsabilidade sobre o que isso tinha acontecido, porque isso foi em 2024, foi só no ano passado. Então, durante todo esse tempo, a Braskem não sequer assumiu a responsabilidade de que tudo aquilo tinha acontecido de alguma maneira por responsabilidade deles. E o caso foi levado para uma corte na Holanda e decidiu-se que a Braskem sim tinha responsabilidade, mas outras muitas coisas continuam sem ter uma resposta, sem ter uma reflexão, acho que minimamente necessária. E acho que também um motivo pelo qual a gente faz isso, seja filme, seja numa ficção, seja um instituto, é porque a gente não para de ver os problemas se repetindo. Isso é desconcertante, né? Então, a gente vê uma questão ambiental, como aquecimento global acontecendo, e a gente não pensa a loucura que é discutir Foz do Amazonas, se a gente vai estar investindo em combustível fóssil, a gente nem deveria estar mais nesse lugar. Então, é muito louco pensar nisso, mas eu acho que também é um pouco desse desconcerto, essa indignação que faz a gente estar aqui hoje, fazendo o que a gente faz. Então, por fim, vou parar por aqui e agradecer novamente todo mundo. Você tá no meio. Boa noite, gente. Eu acho chocante também essa história da Braskem. E estava até conversando com a Clarice, ela falou que quando estava lendo, foi muito impactante ver o seu filme, porque ela não tinha visto imagens do lugar. Ela sabia um pouco da história, mas não tinha visto as imagens. E é muito absurdo mesmo. Assim, parece esse cenário rachado, sem gente em casa, com entulho, né? Parece um cenário de guerra mesmo. Mas acho que você já falou. Mas enfim, né? Muitos dos absurdos que esse caso tem, né? Eu. Tá, acho que é para você falar primeiro. Mas eu. Não sei. Mas eu, antes de mais nada, queria também agradecer o convite do Instituto para a mostra, agradecer a presença de vocês e especialmente agradecer e comentar com vocês a presença da Maria Tereza Urias, da Maitê, que é preparadora de elenco do nosso filme, e do Leandro Gomes, que é o primeiro assistente de câmera do filme, estão presentes aqui hoje, assistindo o filme com a gente.
É, eu vou falar, gente, apesar de estar falando, acho que a gente fica muito feliz com esse convite de uma mostra de meio ambiente e mineração, é, porque se o filme tem a ideia de ter uma protagonista que é essa mulher forte, e essa mulher destemida que está em busca da terra da mãe dela, né? E a gente constrói essa, digamos, esse arco dramático, e a gente acompanha essa personagem. O contexto que circunda a Dora é o contexto de uma terra devastada, de uma terra muito mexida pela mineração, né? Somos de Belo Horizonte, é, e estamos ali mais ou menos perto de onde muitas das maiores escavações de terra são feitas, né, no país. É, é uma história que, como foi dito aqui na apresentação do filme, da sessão, né, é, há muito tempo a mineração ela está ligada a Minas Gerais, né? O nome não é à toa. E, enfim, desde os ciclos do ouro, né? Desde o século XVII, existe essa relação, né, de exploração com a terra e uma relação econômica. E, de uma forma ou de outra, a gente estando nesse ambiente, a gente também se sensibiliza e se toca e percebe, né, a dimensão disso, os impactos que isso causa, né, na vida. Então, existe essa história desse ciclo exploratório é, em Minas Gerais, que é a partir da mineração, mas não só, né, porque outros ciclos depois construíram, né, ciclos industriais. A gente também tem no nosso filme uma fábrica, né, que foi abandonada, e isso, enfim, isso ajuda a gente a falar de algumas coisas, de algumas metáforas, mas é uma realidade também, né? Várias indústrias que foram perdendo a sua capacidade de dar lucro e tudo mais, e que foram sendo abandonadas. E esse caso que está na nossa ficção também é uma realidade, mas esses ciclos todos de exploração do capitalismo, em última instância, né, a gente queria de alguma forma que fosse pano de fundo, e que fosse um pano de fundo que ajudasse também a contar que história é essa história dessa mulher que está buscando essa terra, né, e das histórias das pessoas que estão trabalhando nessa região, nesse contexto, e de como isso pode impactar na vida delas, né? Seja quando ela passa e a gente vê uma paisagem devastada, seja na necessidade de cada um dos personagens que são vistos ali, principalmente na primeira parte do filme, de estarem aqui dentro desse mundo é, com, com condições de trabalhos, né, muitas vezes precárias e muito uma ideia de subemprego, assim, como que podem se dar essas relações. A gente quis construir uma atmosfera que existe uma certa dificuldade da nossa personagem de criar laços, porque as pessoas que estão na estrada ali, de alguma forma, dão um suporte para elas, mas também desconfiam entre si um do outro. Eu acho que é uma certa dinâmica que o capitalismo acaba nos propondo, assim, em termos micro e macro, né? Ao mesmo tempo, a gente constrói uma trajetória em que essa personagem chega em uma vila onde tem essa fábrica abandonada, mas ali, diferente de em outros momentos do filme, existe uma coletividade que está atuando, existe uma vida em comunidade ainda acontecendo. E enfim, né? Acontecem os desdobramentos que acontecem na história dessa personagem. Ela talvez ali, naquela comunidade, ela encontre aquilo que ela estava buscando, né? Quem sabe Sussuarana, o Vale da Sussuarana, é onde aquela comunidade se encontra, né? Eu acho que o filme até sugere isso de alguma forma. De toda forma, também, quando eu e Clarissa começamos a pensar que filme era esse, inspirados num livro que Clarissa me convidou a ler, A Fera na Selva, do Henry James, que quando a gente vai ver o filme talvez não tenha muito a ver
não tenha muita relação aparentemente com o livro, mas existiu uma crise do romantismo naquela época que o livro do A Fera na Selva, do Henry James, trata, e a gente ficou pensando, né, entre as muitas crises que existem na contemporaneidade, que crise a gente poderia abordar no nosso filme, criando essa relação com o livro. E essa relação entre o individual e o coletivo, né, entre o egoísmo e a parceria, enfim, foi um assunto que a gente quis abordar no filme. E, enfim, a personagem até encontra, mas também quais são esses limites, né? A gente fica pensando da gente, em conjunto, construir um mundo mais justo, um mundo mais digno, ou que a gente consiga salvar um mundo que está prestes a se tornar inviável, e ao mesmo tempo como que os nossos desejos, como que o nosso temperamento, como que a nossa história dialoga com essa coletividade, né? É uma personagem que fica, talvez ali ela crie alguns vínculos ou se abra de uma forma em que antes, nos outros encontros, isso não acontecia, mas é uma personagem que talvez já esteja, o seu território seja o próprio corpo, seja o movimento, seja a estrada, e ela acaba retornando de novo, né, a esse lugar sozinho, na estrada escura, no fim das contas. O que às vezes eu olho para o filme e penso que é um final meio triste, assim, mas eu ao mesmo tempo também vejo essa mulher ainda acreditando no caminho dela e querendo encontrar, ainda que lugar é esse de pertencimento, né? Que talvez ela tenha encontrado naquele território e, e a gente quer fazer um pouco sentir isso, mas ela continua a jornada dela, né? Eu acho que essa pergunta que eu estou tentando né, falar com vocês e elaborar aqui é uma pergunta que eu fico também na minha vida, como ser indivíduo e não abrir mão da coletividade, né, e não abrir mão daquilo que não importa só para mim, né, que importa para todo mundo, que importa para as próximas gerações. Boa noite, obrigada pelo convite. Achei muito legal na abertura, né, essa questão, assim, por que que é importante ter uma mostra de mineração também em São Paulo, né? Porque eu acho que se o Sussuarana existe e o território devastado, né, que o cenário do filme existe, em conjunto com a história da Dora, é porque a gente é mineiro, né? E a gente sabe o que é ser mineiro, a gente entende esse desaparecimento da terra, essa violência com a terra, essa falta, e a violência com a terra e do capital é também com as pessoas que habitam essa terra, né? Então, quando a gente começou a pensar nessa história da Dora, de uma mulher que rejeita, né, também ser domesticada, assim como o cachorro rejeita, né, de uma mulher que está procurando o pertencimento e sua própria identidade, enquanto mineiros era muito difícil não falar ou não estar nesse lugar dessa terra que é explorada. Então, trazer o filme para cá, quando o convite aconteceu, agradeço muito a todos, foi muito empolgante para a gente, assim, poder discutir, né, tá aqui com a sala cheia, e ter outros filmes que também estão abordando isso. Obrigada pelo filme. Eu não vou me estender muito, porque eu acho que o Serginho também já falou bastante, seria ótimo também poder escutar da plateia. A gente vai abrir para perguntas. Temos já uma primeira pessoa aí. Sim. Oi, boa noite.
Na quinta-feira a gente teve também uma ficção que a protagonista era mulher. E aí eu queria saber de vocês em Mineiro, porque quando a gente, por exemplo, vê as pessoas foram mortas em Brumadinho, a maioria é homem. E aí às vezes a gente esquece, né, do impacto que a mineração tem nas mães, esposas, filhas, né, e em Brumadinho deixou muitas mulheres que viraram as chefes da casa, né, porque os maridos morreram, enfim. E eu queria saber, vocês dois como diretores, como mineiros, como vocês enxergam o impacto da mineração na vida das mulheres e do porquê ter escolhido uma protagonista mulher, né, para contar essa história e não talvez um homem que estava buscando o terreno da mãe, enfim. Obrigada pela pergunta. O filme, né? O filme de quinta-feira, inclusive, é também coproduzido pela Navilhana, né? Que é a mesma produtora, que é a minha produtora. Eu acho que o impacto é muito grande, porque, de alguma forma, no Brasil, as mulheres são o arrimo da família também, né? Então, todo esse lugar da violência que vem desde a época colonial ou da exploração, tem um impacto muito direto, né? Em relação à escolha da protagonista, eu acho que tinha uma busca, né? Pelo lar, pelo território, mas também uma ideia de construir uma protagonista que, de alguma forma, recusa a casa, que é esse lugar onde se coloca a mulher, né? Então, como que a gente podia falar um pouco disso também, dessa recusa, de que a mulher, quando você pensa assim, andarilhos, você pensa no masculino. Assim, é muito complicado e é muito difícil, assim. A gente fez algumas pesquisas, assim. É muito mais raro você ver uma mulher que percorre uma estrada, porque é mais difícil, porque normalmente o lugar da mulher é no cuidado e no cuidado da casa. E a gente estava com essa intenção, assim, de construir uma mulher que fosse, que tivesse atrás da identidade dela, independente do que falam que ela é, né? Cuidadora, uma mulher do lar, né? Então, assim, nos interessava ter essa protagonista por causa disso. E aí, e dentro da história da identidade, dentro da história dessa violência geral, assim, o cenário da mineração nos parecia impossível de fugir dele. Porque não exploda o microfone aqui também. Para mim, assim, é pergunta, reflexão misturada, né? Nos dois filmes, um tem as casas já devastadas e o Sérgio fala de uma esperança, mas no fim do filme, se eu entendi bem, ela queima a foto da esperança de encontrar o local. Tem a queima da foto da terra, da foto da mãe, né? E então é uma pergunta, mas também é uma. Eu tenho estado muito chocada com tudo que acontece. Fico pensando o que eu, Cristiane, posso fazer, o que a gente pode fazer. Quer dizer, esses filmes estão circulando e nada é feito. Então, eu fico num estado meio de choque. Por isso que eu falei que não precisa perguntas, é reflexão. Mas os dois filmes mostram já uma devastação, tanto da foto como das casas vistas de cima, né? Então, não sei se vocês têm algo para falar. Parece que foi para a Holanda, você falou de Holanda, né? Então, aonde que esses filmes estão indo e de que forma que vocês acham que isso pode contribuir de alguma forma, por favor? Será? Vai, vamos lá. Eu adoraria não começar essa
essa resposta não compartilhando da mesma desilusão que você parece compartilhar. Não estou nesse lugar. É muito complicado você estar lá, ver tudo isso, e você saber que nem metade do que deveria estar sendo feito sequer está sendo pensado em ser feito. E acho que todo dia a gente abre o jornal e a gente vê outras, no mínimo, 10 notícias tão aterradoras, tendo a ver com o meio ambiente ou não. Mas eu acho que a gente tem a escolha de... E veja, eu sou uma pessoa muito negativa, então tem 2 pessoas aqui que trabalharam comigo sabem disso, meu pai e minha mãe. Então eu não tô querendo vender um discurso positivo que eu nunca compartilhei. Mas a gente teria 2 opções, que é se conformar ou fazer de conta que simplesmente ela está acontecendo e que elas acabam indo para a mesma solução, que é de uma total imobilização, ou tentar, na medida do mínimo possível que cada um consegue fazer, tentar fazer alguma coisa. Eu acho que no nosso caso aqui, tem algo mais a ver com uma questão de divulgação, de comunicação, seja por um meio, talvez, às vezes visto como mais direto, que é de não ficção, ou seja, num meio mais indireto, mas às vezes mais sedutor num sentido de conseguir chegar em mais pessoas por uma questão de sensibilidade, de uma questão de uma discussão de sensibilidade aí no meio que seria da ficção. E, como eu disse, tenho certeza que eles também, ninguém achou que isso resolveria qualquer coisa em absoluto, mas pra gente, eu acho que eu parto desse princípio de que talvez eu peguei algo que eu fiquei muito chocada de saber que há 2 anos estava naquele estado e eu nunca tinha nem ouvido falar, e tentar fazer com que isso chegasse em algumas outras pessoas. E chegando em outras pessoas, talvez mais pessoas vão entender a existência daquilo, falar com outras, e a partir de uma mínima consciência ter algum grau de mobilização, de organização, e de que a cada novo problema que aparece aí, a gente pensar que é um problema muito grave, não só porque ele existe, mas porque ele é o acúmulo de outros vários problemas. São problemas totalmente ligados, o que acontece em Mariana e vai e se repete em outro lugar, e Brumadinho, e também a questão da Braskem, e eles não param de se repetir, e tem algo que nessa repetição eu acho que deixa a gente muito indignado, que parece que nada está acontecendo. Mas talvez por não parar de acontecer, isso deveria ser mais um motivo para a gente fazer o mínimo que a gente consegue. O que a gente consegue é, talvez, falar desses problemas por meio do audiovisual, é o que a gente faz. O que outras pessoas conseguem é, por meio de um instituto, fazer com que essa mobilização aconteça em outras frentes, é o que outras pessoas estão fazendo. Outras pessoas conseguem estar aqui e talvez falar para outras pessoas e não deixar que esse problema passe como mais um problema, que eu vou fechar meus olhos a respeito. E acho que de tempos em tempos a gente tem pequenas brechas onde a gente consegue talvez tentar pegar esses problemas e tentar rediscuti-los, que é, quando eu falei da Foz do Amazonas é por causa disso. Eu não acho que isso não vai acontecer, mas é mais uma vez um problema de meio ambiente com impacto social muito absurdo acontecendo na nossa frente, e que, bem, vamos tentar pelo menos pegar essa chance para discutir, por exemplo, energia sustentável, porque são problemas que estão interligados, que é meio absurdo a gente ver o pé que a gente está, né? Então, a minha parte não é de ter muita esperança, mas é que eu acho que ter um pouquinho de esperança é mais produtivo do que a gente simplesmente não ter esperança nenhuma e não fazer nada. Porque acho que é isso, ninguém aqui tá achando que o problema vai ser resolvido, eu já consegui voltar atrás e pedir que isso aconteça, mas é melhor do que nada, assim. E acho que a gente pode pensar em outros 500 problemas que já aconteceram e ver que demorou muito para ter algum tipo de melhora, mas ela aconteceu. Há 500 anos atrás, a gente ia poder dirigir um filme por ser mulher. Poxa, hoje a gente consegue, algumas coisas de fato evoluem, e aos poucos eu acho que a gente tem que continuar tentando por causa disso. Pode demorar, pode ser um martírio a demora do processo. É um martírio você ser testemunha disso. É um martírio você estar envolvida nisso. Mas entre isso e nada,
E acho que aí cada um pode pensar no que consegue dentro da sua alçada fazer, né? A gente adoraria que filmes pudessem resolver esse problema. A gente sabe que não, mas é um grãozinho de contribuição, é o que a gente tenta, né? Deu certo. Vou ficar aqui. Eu acho que a queima da foto é mais uma liberdade dela do que um fim, do que... E o fogo, né, eu acho que para o filme, assim, a queima da fábrica, junto com a queima da foto, é o entendimento que às vezes a gente tem que destruir mesmo para seguir de um jeito diferente, para conseguir construir algo diferente. E eu acho que tem muita, né, se a gente for pensar assim, desde a época colonial, quando começa o extrativismo, né, ouro, diamante, depois ferro, o que resiste é o coletivo. Então, eu não acho o filme pessimista. Assim, o Serginho começou, né, nesse lugar, ela tá andando sozinha, no escuro, mas assim, eu acho que o filme aponta para esse lugar, assim, de como que a gente pode resistir, e isso também, né, foi dito no início da apresentação aqui do Instituto, é a partir da união, assim, a partir da coletividade, porque sozinho realmente a gente não vai mudar nada. E eu acho que o cinema tem esse poder coletivo, né? Reúne as pessoas numa sala que cada vez, né, está sendo menos habitada, mas assim, resistir a isso, fazer essa reunião, ver junto, discutir, isso também vai mudando de pouquinho, eu acho que é grão, mas é importante, porque a gente está pensando em muitos séculos, né? Muitos séculos de um jeito de ver o mundo, de ver a Terra, de lidar com o outro, né? De subjugar o outro e de resistir sempre, né? Então, eu acho que tem a queima da foto é um pouco, não importa mais o lugar, ela entendeu, assim, ela vai mais leve, ela caminha mais leve, porque a identidade dela tá, o pertencimento dela tá nesse caminhar, nesse se deslocar. Eu acho que vocês já falaram tudo, né? De uma certa maneira, dentro da ideia, sei lá, da psicologia, a gente pode pensar que ela encontrou o que ela queria, ela não precisa mais seguir a foto para seguir em frente, né? E sobre fazer o filme, eu acho que a gente tem uma vontade de tentar, como vocês disseram, sensibilizar, né, o outro, né? Assim, desde a história da humanidade, da criação da coletividade humana, é a partir de compartilhar o pensamento, compartilhar o que sente, enfim, né, que vai criando o nosso conhecimento, assim, né? A gente sabe que existe uma disputa de narrativas muito grande hoje em dia sobre o que é ou deixa de ser, né? E acho que a gente tenta, dentro daquilo que a gente acredita, expressar realmente o alcance, né? O quanto isso vai mudar ou não as coisas. Talvez, enfim, tendo consciência e pé no chão do que acontece no mundo, eu acho que nos resta mesmo continuar acreditando, né? Que ainda as coisas podem ser diferentes, que as coisas podem serem salvas. Enfim, de uma certa maneira a gente também tá igual o Sherazade e igual os Yanomami tentando alargar um pouco mais, né? O céu e a história também, de alguma forma, né? E isso pode ser feito fazendo um filme e pode ser feito numa conversa, né, entre dois, mas a gente, enfim, seja por dom, por talento ou por desejo, simplesmente acaba tentando fazer pelo cinema. Carona. Pegar carona no que você está falando e o que os outros também já falaram, e aproveitando a própria pergunta que foi feita. Eu acho que, somando toda
a ideia que vocês trouxeram, tanto na ficção como no documentário, eu acho que isso é para gerar reflexão de uma forma até mais rápida do que se fosse você um indivíduo sozinho. E pensar assim, eu estou votando certo? Eu estou votando nas pessoas que me representam para fazer isso que está acontecendo no meu país? Tinha que ter muito mais isso que vocês fazem, muito mais institutos, porque a gente já cansou de ver que o que a gente tem de representante nesse país não faz isso. Quando muito dá algum edital para ajudar, é quase assim o que? Insignificante, né? Do que vocês têm de proposta para fazer. De talento, de cultura, de estudo, de vida de vocês. Então, eu acho que é muito importante o que vocês fazem e devia ser mais aproveitado por nós do outro lado. Tá? Parabéns para os três. Tá, tchau, tchau. Tá. Oi, boa noite. Na verdade, é uma pergunta um pouco sobre a narrativa do filme de ficção. Você falou um pouco sobre essa questão do gênero, dela ser uma mulher e estar caminhando, e também da questão das primeiras personagens ser... Eu percebi que as 3 primeiras personagens, elas são mulheres, elas essencialmente precisavam ser mulheres, porque uma narra um parto, a outra fala da questão do cuidado com a mãe que está doente, e a outra, não sei se eu entendi certo, ela me parece meio dona de um bordel. Eu queria saber se a escolha do cara mais paternalista que dá o casaco para ela com dinheiro e depois está ali no coletivo, a escolha dele ser um homem foi uma coisa pensada, assim, ou se, enfim, acaso de pensar num personagem, ele fala, putz, só um homem faria isso, ou combina mais com isso, o fato dele estar arrumando a porta, de fazer essa coisa bem paternalista. E eu achei bem interessante, eu não sei se foi pensado na hora, que quando ela depois teve a queima da fábrica, a queima da foto, e tanto esse cara foi no meio da mata acendeu uma vela, tanto ela quanto antes de ir embora acendeu a vela na casa. Eu achei isso muito legal, muito incrível da narrativa. Obrigada. Obrigada pela pergunta. O fato dele ser homem vem do livro, do Fera na Selva. E no livro tem 2 personagens que se encontram, um homem e uma mulher, num dado momento da vida, e depois se reencontram. E eles têm algum laço de algum entendimento, né? Que no caso é ela buscando a terra no filme, e ele volta a falar com ela. Você a encontrou? E ela fala, não. Aí ele fala, não, é porque esse lugar não existe. A ideia da construção da mulher que recusa ser domesticada, recusa o lar e recusa também o acolhimento desse personagem, a gente achava que ele devia ser um homem para esse entendimento, né, dessa construção. Mas, a princípio, a ideia primeira veio dessa relação que o livro tem, que era um homem e uma mulher. Mas depois a gente achou que não... porque no meio do caminho, né, a gente foi mudando um tanto de coisa do livro, e isso não mudou. Continuou sendo um homem e uma mulher nesse encontro e nesse reencontro. E a gente achava que tinha a ver por conta disso, assim, da construção dessas inúmeras recusas do lugar que se coloca a mulher, né? Então, é um pouco isso. E a ideia da vela é curioso, assim, porque a Sinara, eu acho que o Serginho também sugeriu alguma coisa nessa cena, isso não estava no roteiro,
mas numa entrevista há pouco tempo que eu fiz com a Sinara, que é a atriz, ela fala assim, eu achei... a gente tinha uma ideia de que ela deixaria aquele espaço de uma forma diferente do que a gente tinha visto quando ela deixou o espaço no posto de gasolina. Então, ela teria mais calma, ela olharia para aquele lugar, eu estou deixando, mas eu não estou fugindo, eu estou deixando de uma forma diferente. E ela sugeriu esse acender da vela. Nessa entrevista ela falou isso, e eu queria acender uma vela porque eu marcaria esse lugar. E no caso, isso estava no roteiro, né, do Ernesto. O Ernesto, depois que ela ia embora, acenderia uma vela, mas tem esses paralelos, né, que é tanto do fogo da fábrica, como do fogo da foto, como desse que acabou sendo um acaso, foi aberto ao acaso. E só para comentar, realmente os primeiros encontros são com mulheres, né? Por mais que ela esteja numa condição de uma certa precarização e de uma dificuldade de encontrar trabalho, ainda, às vezes, mesmo que por um momento, mesmo dizendo não primeiro, mas depois aceitando, essas mulheres que ela encontrou na estrada acolheram de alguma forma, né? E acho que isso é quase autoexplicativo, né? Assim, o homem que aparece nessa estrada é o homem que vai assediar ela no carro, né? E a comunidade é uma comunidade que tem homens e mulheres, tem a presença do Ernesto, que de alguma forma também nessa relação de forças e nesse lugar crítico talvez crie um equilíbrio aí também. Tem uma presença masculina que não é simplesmente agressora, assim, né? Que ele representa mais do que isso. Mas é uma comunidade também em que as mulheres aparecem mais, né? E aquela festa das mascaradas é uma festa das mulheres também. E né, um filme que eu sou diretor também, mas que é um filme feito majoritariamente por mulheres, por uma produtora de 3 mulheres sócias e com uma grande equipe de mulheres também. Boa noite, eu tenho uma pergunta para a Patrícia. Eu acho que tem uma coisa muito bonita no seu filme, que é como você trabalha na força plástica do seu filme, que é como você trabalha esses espaços, né? Esses espaços abandonados, espaços com as fissuras, né? E eu queria saber um pouco para você como foi o processo de descoberta desses espaços, de criação de um olhar para eles, com a câmera, um pouco como foi para você construir esse processo, né? Construir o processo de compensar aquelas imagens, aqueles locais. Uma coisa que foi um pouco, acho que peculiar no nosso filme foi que a gente tinha metade da equipe em Maceió, inclusive a fotógrafa, e a gente tinha um orçamento muito pequeno, então a gente não pôde ir lá ver o que a gente ia filmar, voltar para São Paulo discutir. Então a gente teve que meio que chegar lá e às vezes algumas coisas escolher na hora. Tô falando isso para vocês porque vocês imaginam como deve ser angustiante fazer isso, né? Esse método de trabalho, ou por exemplo, a gente tentou muitas vezes fazer um mapeamento prévio com o Google Street View, e o Google Street View já não funciona de naquelas áreas. A última vez que foi atualizado foi em 2019, então tem algo de surpresa você chegar num lugar que você não sabe exatamente se vai filmar. Então, um pouco das nossas escolhas plásticas também foram feitas na hora e com o que era possível, que eu acho que é uma das coisas mais determinantes e legais de fazer não ficção. Você depende muito do que a realidade está jogando para você. Igual na ficção, eu acho que às vezes você consegue ter um pouco mais de previsibilidade, mas eu também acho que quem faz ficção bem também sabe aproveitar muito bem o que é imprevisível. E em algum momento, eu tô falando isso porque em algum momento a fotógrafa, a gente se comunicava via WhatsApp, ligação e tudo mais. Ela falou pra mim que ela tava com muito medo, acho que uma semana antes da gente filmar, de que o filme não ia ter nada, ia ser um grande vazio, ia ter só destruição. E a minha resposta pra ela foi, bem, quando você vai nesse lugar, o que é que você vê? E é isso, é o que ela vê, um grande vazio e muita destruição. Então, eu tinha um medo, que eu acho que ele existe até hoje, de que o filme tem algo
de um embelezamento da catástrofe que é aquele lugar, de uma estetização disso, mas para mim também era muito importante mostrar o caráter, acho que horripilante desse lugar, porque é muito chocante, e também é chocante no sentido de que é chocante o que aquilo simboliza do que foi feito com a vida das pessoas que moravam. Que você tenha vários quarteirões que não tenham mais algumas casas, em si não é tão importante, mas que essas casas moravam pessoas que tiveram sua vida destruída por causa disso, isso é muito importante. Então, acho que a nossa primeira escolha estética foi justamente de estar muito preso ao poder que essas imagens poderiam ter de transmitir o que é a situação daquele problema. E, nesse sentido, a gente sacrificou muito de aparecer os entrevistados, que acho que pode, para algumas pessoas, parece meio estranho o nosso filme. A gente também não coloca cartela de identificação, porque pra gente não era tão importante que você soubesse o nome daquelas pessoas, mas que você se prendesse ao relato delas, e para dar a ver o que tem de horrível no relato, ter essas imagens. Então, a gente teve uma fotógrafa muito boa e que também, por ser de lá, acho que foi uma escolha importante, porque ela, de fato, estava vivendo o que era aquele ambiente. O problema da Braskem Maceió, ele é tão grande que, assim, se você não é uma pessoa diretamente afetada pelo problema, você com certeza é uma pessoa que conhece alguém ou que está indiretamente sendo afetada. Então, pensa que do dia para a noite você tem uma área gigantesca da cidade que não existe mais, então as pessoas precisam ser realocadas, então todo mundo foi afetado por uma alta muito grande do aluguel, por exemplo. Então, em Maceió, realmente é impossível você conhecer alguém que não saiba, de alguma maneira, o que é o problema. Então, para a gente, nesse sentido, foi muito importante ter uma fotógrafa de lá e não daqui. E acho que a Mayra foi muito importante, para além do talento dela, também o empenho que ela teve. E acho também de todo mundo que estava meio envolvido, porque acho que por ser um problema que pega as pessoas muito facilmente, é muito difícil você se manter intacto olhando para aquilo. As pessoas ficam envolvidas. Então, todo mundo que estava lá filmando, seja assistente, fosse microfonista, fosse segurança, em algum momento pode dar algum pitaco, alguma contribuição. Então, por exemplo, isso vocês não vão saber. A Braskem, ela toma conta dessas áreas, e tem um lado positivo que é bem, se a gente entra numa casa e cai um teto na minha cabeça, eu posso processar a Braskem não quer que isso aconteça. Então, nessa área tem guardinhas da Braskem, e é tudo monitorado. Quando você vai filmar é um problema, porque você quer filmar em lugares que eles não querem. Em algum momento, a gente teve a ajuda de um guardinha, do tipo, eu vou falar que vocês não estão fazendo documentário crítico, eu vou falar que vocês são da universidade, estão fazendo pesquisa. Então, vocês vão lá filmar e eu não vou encher o saco de vocês. É uma parceria importante, é o jeito que ele teve de contribuir, porque ele foi uma das pessoas que hoje estava atrapalhando para a Braskem, porque ele perdeu o emprego, porque ele morava numa dessas regiões, então perdeu casa, perdeu emprego. O que ele pôde fazer era estar trabalhando para a Braskem, mas ele teve essa contribuição parceira com a gente. Então, acho que também teve uma contribuição que talvez não fique aparente na estética, mas que todo mundo, em algum momento, por estar muito envolvido, deu contribuições no filme. Da minha parte, esteticamente, o que eu tento pensar no filme é que, por mais que seja uma não ficção, seja um filme com um orçamento pequeno, que tenha um caráter social, eu tenho que pensar no que esteticamente seria melhor para o filme. E aí, acho que isso vem de trajetória que cada um tem, do que assiste, do que entende como importante na sua formação. Comigo foi assim. Mas eu acho que a nossa escolha principal foi isso, foi de tentar dar muito espaço para as imagens, porque elas falam muito, e nesse sentido usar a voz dos nossos entrevistados fazendo essa união para guiar um pouco naquele caminho que ninguém sabe, porque a gente não sabe quais são esses problemas, essa situação, mas dar esse peso às imagens com a voz, porque seria o jeito mais efetivo de transmitir as informações e impactar como a gente gostaria. Em vez de, talvez, por exemplo, a gente tinha muitos filmes que foram feitos antes do nosso, mas acho que a maior parte deles, principalmente documentários, tinha um caráter muito jornalístico, que a gente tentou sair disso, sacrificando um pouco da informação, da primazia da informação, para dar essa primazia a uma estética que poderia, nesse sentido, ser mais importante para quem vê para tomar contato com o problema. Então, foi isso.
A gente vai ter que encerrar a sessão por uma questão de horário, então peço que vocês façam as considerações finais e depois finalizamos. Eu só queria agradecer. Obrigada pela presença, por ter ficado até agora, pelo convite. Obrigado, gente. Boa noite. A gente pode continuar tomando uma cerveja depois lá fora. Eu queria agora fazer um agradecimento especial para vocês pelo filme, porque foi muito gostoso de dividir esse espaço com vocês. Eu, no geral, odeio falar em público no microfone. E eu acho que eu tô também assim, porque pessoas incríveis na plateia, na organização e também aqui do meu lado. Então, muito obrigada. Obrigada a todos, mais uma vez, especialmente a vocês por estarem aqui. É um prazer enorme, uma honra enorme poder ter esse conteúdo gerado e ter ele na mostra aqui com a gente. Muito obrigada. Gente, não esquece da avaliação, se vocês puderem. Fotinho, vamos para fotinho agora.